A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 10, do versículo 1 ao 12. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso YouTube, do nosso Instagram. Nós estamos retomando o Evangelho de São Lucas, que eu já falei que nós vamos lê-lo e também refleti-lo até o final de novembro, quando nós iniciaremos o novo ano litúrgico, que vem com o tempo do Advento. Pois bem, nesse texto de hoje, nós estamos aqui diante dessa escolha de Jesus e também do envio, do mandato que Jesus dá aos discípulos. 72 ele escolheu. Ele já tinha escolhido os 12, que a gente chama os apóstolos, que quer dizer enviados, e agora ele escolhe 72. Aqui a gente tem uma reflexão de São Gregório Magno, que ele diz assim: o Senhor os mandou 2 a 2 para pregar, porque 2 são os mandamentos da caridade: o amor de Deus e o amor do próximo. E porque não pode haver caridade entre menos que 2. Com isso, o Senhor nos insinua silenciosamente que quem não tem caridade para com o próximo não deve de modo algum se encarregar do ofício da pregação. Isso aqui está uma coisa mesmo para fazer a gente pensar. O sentido, tudo que na Bíblia está escrito, as expressões, encaminha para um entendimento da realidade de Deus na nossa vida.
da presença de Deus. Essa escolha dos 72 é um número bíblico para significar a realidade do mundo conhecido. Todo mundo deve ser evangelizado. 72 grandes peixes naquela pesca milagrosa, e a rede não se rompia. A rede é a igreja, os peixes são as nações existentes. E agora Jesus escolhe 72 discípulos e envia 2 a 2 à sua frente, preparando, o caminho que Jesus ia fazer. Aliás, nesse evangelho de São Lucas, a gente já iniciou aquela trajetória que Jesus está fazendo para Jerusalém, desde o capítulo 9 até o capítulo 18 de São Lucas. O evangelho apresenta Jesus caminhando para Jerusalém, e nesse caminhar ele vai ensinando, vai determinando, vai curando, vai escolhendo, vai mandando que os discípulos preparem à sua frente o lugar para onde ele deve ir. Olha aí, porque termina no Calvário. E é justamente o que nós estamos celebrando hoje na Igreja Católica, de um modo especial na nossa província eclesiástica do Rio Grande do Norte. Por isso que hoje é um feriado estadual, porque nós celebramos os santos mártires de Cunhaú e Uruaçu. Os sacerdotes André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro, o leigo Mateus Moreira e seus missionários leigos, também os mártires, os 27 mártires, que entre eles crianças, mulheres, que no ano de 1645 eles foram martirizados pelos invasores holandeses. E no meio desses padres leigos engajados tinham muitas famílias, mulheres, homens, crianças. E eu estava no dia 21 de dezembro de 1998 lá em Roma, quando o Santo Padre, o Papa São João Paulo II, reconheceu como bem-aventurados os mártires, e o Papa chamou os protomártires do Brasil. Foi uma grande determinação do Santo Padre naquela hora, não é? Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Aí Jesus mandou que eles fossem como cordeiros entre os lobos. Aqui São Cirilo diz assim: o Senhor mandou os discípulos não terem nenhum cuidado com a segurança do próprio corpo, tampouco permitiu que se preocupassem com os bens exteriores ao corpo, ao dizer: não leveis bolsa nem alforge. Não deixou nem que levasse qualquer outro acessório que não esteja unido ao corpo, nem calçado, e proibiu-os não apenas de levar bolsa ou alforje, como também de se distraírem com o que quer que fosse, pois não quis que se detivesse nem para saudar os que deparassem no caminho. E pelo caminho não saudeis ninguém. É o mesmo que dissera tempos antes a Eliseu, e é como se dissesse: ide diretamente ao vosso trabalho, sem trocar bênçãos pelo caminho. É prejuízo desperdiçar o tempo destinado à pregação. Olha que coisa belíssima São Cirilo diz aqui, comentando esse texto do Evangelho de hoje, esse envio dos 72 discípulos. Nós também hoje nos unimos à nossa igreja do Rio Grande do Norte, a igreja do Brasil, a igreja do mundo inteiro. Eles foram, portanto, preparados e anunciaram que o reino de Deus estava, e foram capazes de dar a vida, né? A canonização dos mártires de Cunhaú e Uruaçu se deu em outubro de 2017 pelo Papa Francisco. No martírio,
A igreja testemunha sua fé e nos ensina que a vida é doação e entrega sincera a Deus e ao amor aos irmãos. E agora rezemos. Ó Deus, concedestes admirável constância no martírio dos santos André e Ambrósio, presbíteros, Mateus Moreira e seus companheiros leigos. Fazer que o seu testemunho de fé fortaleça as nossas comunidades e estimule a ação missionária da vossa igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 10, do versículo 1 ao 12. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.